Olá, sétimo ano. Em nossas aulas nós estudamos aí Brasil de maneira geral. Nós chegamos a estudar aí em sala de aula a questão do tamanho do território brasileiro, a dimensão do território brasileiro, e alguns fatores acabam evidenciando esse tamanho do Brasil. Lembrando que o Brasil hoje é o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Para a gente tentar entender um pouco mais essa dimensão, alguns detalhes vale a pena a gente destacar aqui. Por exemplo, dos países da América do Sul, só o Chile e o Equador não fazem fronteira com o Brasil. O litoral brasileiro é um litoral muito extenso, com mais de 10 mil quilômetros em extensão. Então, esses elementos acabam nos ajudando a entender esse tamanho, essa dimensão do território brasileiro. Quando se trata de Brasil, vale a pena a gente tentar entender um pouco mais o processo de colonização. O Brasil ele foi colonizado aí pelos portugueses. Esse processo de colonização foi um processo muito intenso. Ocorreram nessa ocupação uma série de problemas, principalmente com os nativos que viviam aqui, no caso os índios, e também com a própria natureza. Ou seja, com a chegada dos portugueses, ocorreram um processo intenso de exploração. Muitos índios, aí, a maioria, foram mortos, foram escravizados, e isso acabaram gerando aí uma série de problemas dentro do território. Mas, além da exploração do pau-brasil, o Brasil ele passou por vários ciclos econômicos. Então, vale a pena a gente destacar esses ciclos. Tivemos aí o ciclo do café, tivemos aí o ciclo da mineração, tivemos aí a droga do sertão. Então, esses elementos que foram ocorrendo ao longo do tempo foram dando uma dinâmica econômica aqui no território brasileiro. Lembrando que, nesse período, boa parte, né, da riqueza não ficava aqui no nosso território, ou seja, era enviada para a coroa portuguesa. Porém, vale a gente destacar o seguinte: o processo de industrialização e urbanização do Brasil só teve início a partir do século XX. Ou seja, no século XX iniciou-se uma integração do território brasileiro. No século XX iniciou-se o processo de industrialização do território brasileiro. Iniciou-se também nesse período o que nós chamamos de êxodo rural, ou seja, quando muitas pessoas saíram da área rural e foram para as áreas urbanas. Esse processo migratório acabaram proporcionando uma série de problemas, pois as áreas urbanas não tinham condições de atender essa demanda populacional, ou seja, muitos problemas começaram a surgir dentro ou no núcleo, nesses núcleos urbanos. Além disso, tivemos elementos que contribuíram para a integração do território brasileiro. Tivemos aí, em 1960, a Constituição de Brasília. Além disso, construções de rodovias, de transportes. Então, esses elementos acabaram ajudando na integração do território brasileiro a partir do século XX. Tá ok? Muito obrigado.